Enquanto várias famílias sentem a dor de enterrar um ente querido durante a pandemia da Covid-19, boa parte da população tem ignorado as medidas do distanciamento social aqui em Porto Velho. Segunda-feira, dia 15. O número só sobe. 24 mortes no estado. Em Porto Velho, 11 morreram. Enquanto isso, no skate park, tudo normal. Pessoas praticando esporte, caminhando e passeando na véspera do carnaval. Terça-feira de carnaval, hospitais lotados e as máscaras usadas são essas, as que entubam pacientes vítimas da Covid-19. Em 24 horas, são computadas mais 28 mortes, 15 delas só em Porto Velho. Enquanto isso, jovens curtem os bares e as boates da cidade. Quarta-feira de cinzas, dia cinzento para mais 25 famílias que perdem a guerra para a Covid-19. E em Porto Velho, mais 4 pessoas são enterradas nos cemitérios da cidade. Enterrados também sonhos de quem precisou fechar as portas do comércio. Enquanto isso, no espaço alternativo, o vai e vem de pessoas como se nada estivesse acontecendo. Quinta-feira, dia 18 de fevereiro, 37. Isso mesmo, 37 vítimas da Covid-19 viram números e entram na estatística dos mais de 2.620 óbitos no estado. Na capital, 8 famílias choram a partida de uma pessoa querida. Enquanto isso, no skate park, no espaço alternativo, milhares de pessoas se aglomeram em busca de um corpo perfeito. Corpo esse que, se pegar a Covid-19, poderá virar simplesmente um amontoado de ossos. Sexta-feira, chegamos à triste marca de mais de 840 mortes em 50 dias apenas. Ou seja, uma média de 17 mortes diárias por Covid-19 no estado. Enquanto isso, o final de semana chega e a multidão continua no skate park, no espaço alternativo, em boates, bares e na expectativa de ver seu time campeão. E o estado registrando mais e mais mortes. Pessoas essas, vítimas destas mesmas que estão se sentindo livres, como se nada tivesse acontecendo. Complicado, né? Tudo que a gente já falou aqui, tudo que a gente já clamou, mas infelizmente muitas pessoas ainda, talvez por não ter perdido nenhum parente, talvez por ter contraído a doença, mas não ter tido sequelas tão fortes, ter passado despercebido, ter sido assintomático, talvez a dor não tenha sido suficiente. Mas as pessoas continuam se aglomerando, continuam levando a pandemia como se realmente fosse uma gripezinha, como se, olha, E outra coisa, o que eu mais tenho visto são jovens, eu ouvi de muitos jovens falando isso, que se morrer, morreu, foi plano de Deus. Não, pelo contrário, gente. O plano de Deus não é a morte, é a vida. O plano de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Que você tenha família, que você cresça e cresça ainda mais a sua família, que você tenha saúde. Esse é o plano de Deus, não é a morte. E muitas pessoas levam ao pé da letra essa frase, se eu tiver que pegar, vou pegar, e se tiver que morrer, eu vou morrer. Não! A gente tem as formas de se proteger, é o distanciamento, é usando o álcool, é fazendo a higienização, é usando a máscara. E muita gente não faz. E aí eu vi também muitos casos de pessoas que usaram as redes sociais para falar assim, eu vou aglomerar mesmo, eu vou fazer isso mesmo. E daqui a pouco essa mesma pessoa
estava nas redes sociais pedindo ajuda. Familiares pedindo ajuda para doação de sangue, para arrecadar recursos para poder levar para fora, para um hospital com uma estrutura maior. Ou seja, você vai esperar um familiar seu contrair essa doença e morrer? Ou você vai esperar você também chegar a contrair a doença e ficar num estágio crítico? Será que você vai ter a mesma sorte de muitas pessoas que contraíram a doença e saíram ilesas, que conseguiram vencer a Covid? Como é que você tem tanta sorte que isso vai acontecer com você? Porque quando eu vejo alguém sem máscara, por exemplo, eu fico imaginando que aquela pessoa tem muita certeza que ela não vai contrair a Covid e, se contrair, ela vai sair com muita saúde. Essa é a impressão que eu tenho. Você não tem essa impressão também? Eu queria ter muita certeza que eu vou viver muitos e muitos anos. Eu não tenho essa certeza. A única certeza que eu tenho durante esse período crítico que a gente vem vivenciando é que, se eu não me proteger, eu corro risco. Quantas pessoas você já não viu no jornal e em todas as mídias aí que pegaram a Covid fazendo o distanciamento? Que contraíram ali estava dentro de casa, estava obedecendo tudo direitinho, não saiu, não se aglomerou, mas contraiu. Mas como que contraiu a Covid-19? Recebeu a visita de um amigo que não estava fazendo o mesmo. Recebeu a visita de um familiar que não estava fazendo o mesmo. Estava aglomerando, estava nas festas, estava em locais de fácil circulação do vírus. Então, se nós não nos cuidarmos como todos os representantes de saúde falam, orientam, é esse cenário que nós vamos fazer parte. E a morte é o fim, isso é certo, é o fim, não tem como voltar atrás depois que morre. Mas tem um outro lado também, que são as sequelas da Covid-19. Nós sempre, com frequência, estamos mostrando aqui alguns casos, aqui na telinha da SIC TV, de pessoas que, depois que contraíram a Covid, nunca mais tiveram a mesma vida. Pessoas que desenvolveram problemas renais, problemas neurológicos, pessoas que começaram a ter problemas nos rins, pâncreas, dores nas pernas, articulações que não cessam. Pessoas com dores de cabeça, enxaqueca, que não tem mais a que remédio, medicação recorrer, que estão gastando com exames clínicos, com médico, com todo tipo de exame, não consegue descobrir de onde vem aquela dor nas articulações. E isso tudo depois que pegou a Covid-19. Mulheres, e isso não é nenhum um caso que a gente viu lá nos Estados Unidos, lá do outro lado do mundo, não. Mulheres aqui em Porto Velho, que até o ciclo menstrual foi modificado após contrair a Covid-19, o que facilita ainda mais lá na frente essa mulher ter outros problemas. Casos e mais casos de sequelas que vieram após a Covid-19. A morte é o fim, é o fim. E se você contrair e depois tiver as sequelas? Eu, por exemplo, após contrair a Covid-19, até hoje, eu contraí em setembro, até hoje não voltou 100% do meu olfato e paladar. E isso é perigosíssimo, porque você imagina, você está em casa, por exemplo, e não sente o cheiro de um gás aberto. Você está dentro de um veículo e não sente que está com cheiro de queimado. É perigosíssimo a falta do seu olfato. E perigosíssimo também os problemas neurológicos. Tem aumentado infarto fulminante tem acontecido. Isso já está comprovado por muitos estudos e pesquisas que são sequelas da Covid-19. Nós temos visto aí também pessoas que simplesmente adquiriram outros problemas cardíacos após a Covid-19. Aí, de repente, a pessoa ali tinha uma saúde intacta, 100%, era até atleta. Agora está tomando remédio para o coração, para os nervos. E o número grandioso que aumentou de síndrome de ansiedade e pânico. Eu tenho pelo menos uns 15, 20 amigos que contraíram a doença e que hoje têm síndrome de ansiedade. Então,
estão ali tranquilamente, não sofreram pressão, tensão no trabalho, não estão enfrentando nada, estão tranquilos assistindo um filme na TV, e de repente o coração acelera. Palpitação sem entender de onde vem. Faz exame daqui, faz exame dali, não descobre. E aí a consequência é o quê? Teve Covid, foi uma sequela que ficou. Síndrome de ansiedade. Algo que a gente nem imaginava que isso poderia estar acontecendo e ampliando nas famílias. E síndrome de ansiedade acarreta muitos outros problemas de saúde, você sabe disso. Não é só o emocional, mas o físico também. Então, dois problemas grandiosos que nós temos que estar atentos. A morte pode ser, é possível. Não tem mais hoje, a Covid não. Antes, no começo da Covid, da pandemia, era assim, olha, não, fulano morreu porque ele tinha predisposição, ele tinha uma doença crônica. Hoje não é mais isso. Hoje a pessoa adquire a doença tendo a saúde 100% e enfrenta muitas sequelas. Então é isso, gente. Só para finalizar o meu comentário, vamos nos cuidar, porque é passivo de morte. E também as sequelas vêm com a Covid-19. Não pensa que você é o alecrim dourado, tá? Não fica pensando que você é o alecrim dourado, que você vai contrair e vai sair ileso disso, que não é bem assim.